Bom dia, muito bom dia para mais uma live de Espiritismo e Religião. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardando o pessoal chegar. Hoje a gente vai trazer um pouquinho da abordagem psicanalítica de Carl Jung e depois a gente vai abordar, claro, o nosso maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo. E a ideia é justamente essa série de lives que nós entendamos aí toda essa questão de quanto a visão da religião, da prática religiosa, ligado aí, né, à nossa principal religião cristã, que a gente vai trazendo alguns elementos, até, por exemplo, como nós falamos na semana passada, da missa, que é o catolicismo, e vamos entender como a construção psíquica que a gente faz para a busca de Deus e qual é o papel que essa busca tem na nossa vida e por qual motivo, por quais motivos essa busca é tão importante. Então eu vou encaminhar aqui para algumas pessoas que estão sempre com a gente. Vamos iniciando. E eu vou começar aqui com uma introdução deste livro aqui, que está sendo um livro bem utilizado nessa nossa, que é Espiritualidade e Transcendência de Carl Jung. A gente vai fazer uma introdução aqui hoje da visão dele em relação o Ocidente e o Oriente. Espiritualidade e Transcendência de Carl Jung. Ainda que a consciência civilizada já se tenha libertado dos instintos básicos, estes não desapareceram, perderam apenas o seu contato com a consciência. Ou seja, aqui a gente vai entender um pouquinho toda a questão das nossas buscas inconscientes e as nossas manifestações conscientes. O que é o consciente e o inconsciente ou o subconsciente, né? O consciente é algo que você faz com a intenção de fazer. Quando a gente fala aqui dos instintos básicos não desaparecerem, perderam apenas o seu contato com a consciência, o que significa? Eles ainda existem dentro de nós, mas em nível subconsciente. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Por isso, viram-se forçados a manifestar-se de modo indireto, ou seja, através de automatismos. Então, olha lá, ainda que a consciência civilizada já se tenha libertado dos instintos básicos, estes não desapareceram, perderam apenas o seu contato com a consciência. Por isso, viram-se forçados a manifestar-se de modo indireto, ou seja, através de automatismos. O que são automatismos? Ação sem pensamento, sem vontade declarada ou sem intervenção da mente consciente. Através de incidentes de todo tipo, como disposições inexplicáveis de humor, esquecimento inesperado, equívocos, etc. Aqui, gente, a gente vai trazer um pouquinho de consciência de saúde mental, tá? Muito importante, porque quando a gente fala de instintos básicos automatizados, a gente quer dizer o quê? Que a gente vai fazendo e vivendo e falando e se comportando de uma forma que a gente muitas vezes para e fala assim, nossa, como que eu falei isso? Como que eu fiz isso? Então, de fato, nós vivemos num mundo automático, né? Mas e aí? Qual que é o papel da religião? Qual que é o papel do espiritismo, da espiritualidade, de Jesus nisso tudo? É o que a gente vai ver. Então, é fácil achar que somos senhores em nossa própria casa, mas enquanto não estivermos em condições de dominar os nossos sentimentos e disposições de espírito, ou de ter consciência das centenas de caminhos secretos, onde se imiscuem pressupostos inconscientes em nossos arranjos e decisões, não somos senhores. A linguagem é um pouco complexa, então a gente vai ler e vai interpretar. Então vamos lá, é fácil achar que somos senhores em nossa própria casa. Então, óbvio, né? Eu mando aqui, eu tenho domínio de tudo isso. Mas enquanto não estivermos em condições de dominar os nossos sentimentos e disposições de espírito e de consciência, ou seja, a nossa organização interna, ou seja, exercer o autodomínio, exercer a autonomia, exercer a autorresponsabilidade, se controlar realmente, né? Quando a gente fala sobre caridade para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas, é justamente isso, percebe? É esse autodomínio. Então ele fala aqui, ter consciência das centenas de caminhos secretos onde se imiscuem. Imiscuir é se intrometer, pressupostos inconscientes. Isso aqui, gente, é o nosso mapa mental que a gente vê na aula de mentalidade e performance, percebe? Em nossos arranjos e decisões. O que isso quer dizer? Ele quer dizer
que a gente nem imagina, isso a gente vê muito nas nossas lives de mentalidade e performance, o quanto que as nossas decisões, elas são influenciadas por todo esse mapa de mundo subconsciente que nós temos, que ele é regido pelos instintos básicos. E se nós não nos educarmos, nós não vamos conseguir segurar as rédeas do carro da nossa vida. E você não vai conseguir caminhar no melhor caminho da sua evolução. Então vamos lá. Ao contrário, nós temos tantos motivos de incerteza que faremos bem em pensar 2 vezes antes de agir. A pesquisa da consciência é impopular, ainda que fosse muito necessária, sobretudo em nosso tempo. Se considerarmos a humanidade como um indivíduo, nossa situação atual se parece a de uma pessoa que é arrastada por forças inconscientes. Olha só, então quer dizer, a gente vai indo, vai vivendo. No fim das contas, nós estamos numa civilização, num conjunto de sociedade aí, os países, as nações, as pessoas como um todo, nós estamos vivendo um mundo onde a gente está sobrevivendo, consciencialmente falando, né? Claro que a gente está generalizando, a gente sabe que existe um caminho de despertar de consciência coletivo, mas a gente não pode negar o status quo, as coisas como elas são, né? Então, continuando aqui. O que o Ocidente manobrou, ainda que em segredo, escondeu com certa vergonha sob o manto de mentiras diplomáticas, de manobras enganosas, de distorções dos fatos e de ameaças veladas, volta-se agora contra ele mesmo e o confunde totalmente. O rosto de nossa própria sombra ri de nós. Ou seja, é aquela passagem de, eu não sei se a gente já viu em alguma live, não é servir a Deus ou servir a Mamon. Não se pode servir a Deus ou servir a Mamon. Isso está no Evangelho do Segundo Espiritismo. O que isso significa? É claro que a gente sempre falou sobre a questão da riqueza e do material ser importante, porque nós vivemos essa dinâmica no mundo material. Porém, ao mesmo tempo, o que é que efetivamente rege as suas decisões, escolhas e caminhos que você segue no dia a dia? Porque servir a Deus e a Mamon é justamente isso. É você ou a Mamon. Quem é mais importante quando você tem que tomar uma decisão muito impactante na sua vida no dia a dia? É a questão material, é o ego, é a opinião dos outros, é conquistar, ou existe um conjunto de valores, de princípios, de virtudes que você precisa construir aí para a sua vida, né? Então é mais ou menos isso, olha só. O que o Ocidente manobrou, ainda que em segredo, escondeu com certa vergonha, sob o manto de mentiras, manobras, distorções, volta-se contra ele. Ou seja, toda a poeira existencial que a gente colocou embaixo do tapete, agora vai começar a sair desse tapete. E só que de uma forma que vai gerando o quê? Olha a saúde mental. A gente vai entender isso. Vai gerando as ansiedades. Daí se explica o enorme sentimento de desamparo que atormenta a consciência ocidental. Ou seja, as ansiedades, as depressões, o enorme sentimento de desamparo. Nós somos adultos crianças. Nós somos adultos por fora e crianças por dentro. Isso é uma realidade. Não se pode negar, tá? Então fica aí uma reflexão. Percebe que ele faz todo o caminho para perceber onde vem esse sentimento de aquele vazio interior que a gente sente. Começamos a admitir que a natureza do conflito seja um problema moral e espiritual e nos esforçamos para encontrar uma solução qualquer. Aos poucos compreendemos que os recursos morais e espirituais poderiam ser mais eficazes, uma vez que podem imunizar-nos psiquicamente contra a infecção que se alastra sempre mais. Então, assim, de fato, a gente começa a entender coletivamente a importância do desenvolvimento moral, a importância do desenvolvimento espiritual, né? Eu estava até vendo ontem um seriado que eu achei muito interessante, né? A gente vê um crescimento de uma, como é que se pode dizer? Existem muitas famílias cristãs, né? Aqui, o Brasil, com certeza, é uma pátria cristã. Os Estados Unidos é uma pátria que tem
uma comunidade cristã muito forte, mas ele vem experienciando nos últimos anos aí um crescimento muito grande dos simpatizantes do islamismo e até de moradores, né, de países muçulmanos, de muçulmanos que se mudam para os Estados Unidos. E o que que significa? É a busca pela espiritualidade. Eu estava vendo um seriado que era um soldado americano que ele ficou preso no Iraque e tudo, e aí ele acabou se convertendo, se tornando muçulmano, porque ele falou, eu tinha uma necessidade de buscar alguma coisa religiosa, Deus, uma fé, e eu não tinha Bíblia lá, entendeu? Então, assim, é a busca, todo mundo tem. Até as pessoas que buscam o SATA, com um tio no final, estão buscando espiritualidade. Só que elas estão buscando uma espiritualidade sombria, percebe? Então, sempre a busca, psiquicamente falando, a questão é a qualidade. Qual é a qualidade que você está dando para sua vida? Então, aí ele fala, isso Jung fala do Ocidente. Agora a gente vai falar do Oriente. Ele fala aqui, o Oriente, por sua vez, tem uma grande idealização ou mito, que nós, em nossa vã esperança de que nosso critério superior a fará desaparecer, chamamos de ilusão. Ou seja, e aí não é só eu, não é você, a gente está falando em termos de sociedade. Né? Existe um pragmatismo no mundo ocidental. Quando a gente olha o mundo oriental, a gente vê um mundo mais espiritualizado. As religiões, né? Do Oriente mesmo, vamos lá, a gente tem o mundo oriental, tem a cultura chinesa, japonesa, né? Aí a gente tem os árabes, a parte do Oriente Médio, e a gente tem também, por exemplo, a Índia. Se você pegar esses 3 principais grupos, você vai ver que eles têm um mapa de mundo espiritual muito bem consolidado, né? Muito bem consolidado. Então, é isso que ele está falando. O Oriente tem essa visão. Aqui, como ele é um psicanalista, Jung é um psicanalista, ele traz esse olhar de idealização, de mito, ou seja, uma construção fantasiosa, uma construção... até ele fala aqui, digna de veneração e respeitável, né? Então, ele fala aqui, nós, em nossa vã esperança, chamamos de ilusão. Esta idealização ou mito que o Oriente possui é o venerando, né, digno e respeitável, e arquetípico sonho da época áurea ou do paraíso, onde todos teriam tudo e onde um chefe supremo, justo e sábio, dirige o jardim de infância. Este poderoso arquétipo, em sua forma infantil, tem o seu encanto, mas porque nós o ajudamos a propagar-se através da nossa infantilidade, que não reconhece que a nossa civilização está presa nos mesmos preconceitos míticos. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele fala aqui, né? Presta atenção que a gente vai entender isso. Época áurea ou paraíso, onde todos teriam tudo, onde um chefe supremo justo e sábio dirige o jardim da infância. Olha só que interessante, né? Então, assim, e aqui é uma provocação mesmo, e a gente vai entender lá na frente onde a gente vai chegar com essa provocação. É muito fácil você acreditar num Deus, num papai do céu. Nós vimos, inclusive, eu quero recomendar que assistam a live número 1 da maratona Uma Vida com Propósito. Tudo começa com Deus, onde nós entendemos o que é Deus, tá? Para entender essa interpretação que Jung traz pra gente aqui. Então ele fala sobre essa questão, a gente projeta um Deus papai, que vai resolver tudo pra gente, que vai dar bronca se a gente errar, e a gente vai vivendo uma vida infantilizada. O que significa isso? Eu não tenho responsabilidade. Quem vai me dar é Deus, quem vai resolver meu problema é Deus, né? Então o convite aqui é a gente sair desse lugar de jogar toda a responsabilidade da nossa evolução para Deus e entender que nós temos a nossa parcela de participação, né? Eu diria que principal na nossa evolução. Porque Deus é um guia, né? Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Mas Jesus não fala assim, viu, o papai vem aqui te buscar se você for bonzinho. Percebe a diferença? E assim, eu quero fazer até uma retratação disso que eu falei agora, porque assim, entender, claro, também que tem muitas religiões que acreditam, né, que a nossa alma fica adormecida até o momento que Jesus vem voltar para buscar as almas. Mas Jesus já está entre nós.
Jesus, quando a gente ora, já está, né? Onde dois ou mais estiverem falando de mim, lá eu estarei. E Jesus está em nós, quando nós agimos como Ele, de acordo com Ele, com a caridade, com a indulgência, com o perdão das ofensas. Percebe? Então, continuando aqui, o Ocidente entrega-se às mesmas esperanças, ideias e expectativas. Acreditamos no Estado assistencialista, na paz mundial, na igualdade de direitos de todas as pessoas, na igualdade de direito de todas as pessoas, né? Nos direitos humanos válidos para sempre, na justiça e na verdade, e falando baixinho, no reino de Deus na terra. Então, o que ele quer dizer aqui? É como se a gente fizesse uma construção, lembrando que Carl Jung, ele era um psicanalista e psiquiatra suíço, né? Então ele trabalha muito com a questão da construção da mente. E o que acontece? Aqui ele coloca um olhar de como a gente faz uma construção mental para delegar a nossa responsabilidade e autonomia. Né? Quando a gente fala de Deus, né, no Espiritismo, Deus é a causa primária de todas as coisas. Então ele é a origem de tudo. Eu tenho uma visão que eu gosto muito de falar, que Deus é a consciência autônoma que rege a dinâmica da existência. Mas daí, e claro que amorosamente falando, quando a gente se conecta a Deus, a gente exerce a nossa oração, a gente viu o poder da oração, de fato a gente está acessando essa fonte divina. Mas ao mesmo tempo, cabe a nós fazermos essa lapidação, o burilamento da alma, que é a lapidação, essa limpeza, como se a alma fosse de fato um jardim. E cabe a mim, na minha vida, você na sua vida, limparmos as ervas daninhas que estão no nosso jardim, querendo tirar a nossa felicidade, querendo tirar a nossa elevação mental, tá? E aí, assim, eu tava até falando com uma pessoa esse final de semana, isso se dá como? Neurologicamente falando, através do desenvolvimento dos andares do cérebro, onde a gente sai do pensamento impulsivo, vai para um pensamento de raciocínio de resposta e depois para um pensamento construtivo. E isso se dá quando a gente desenvolve o pensamento de longo prazo. Então a gente vai tendo uma série de mudanças de comportamento. Isso se dá quando a gente vai, ele fala lá no começo, né, que a gente tem os nossos instintos, eles não deixaram de existir da época dos homens das cavernas. Eles estão agora em nível inconsciente. Então a gente precisa o quê? Exercer esse autodomínio, tá? Vamos fazer uma oração agora, para a gente pedir a presença dos nossos mentores, acompanhando na nossa leitura do Evangelho, que a gente vai falar hoje sobre o Cristo Consolador, o Consolador prometido. Então vamos elevando nossos pensamentos, respirando fundo, elevando nossos pensamentos, pedindo a presença dos nossos mentores, anjos de guarda, toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe. Mentalizando a nossa mente consciente, mente subconsciente, nossa alma se conectam nesse momento e elas se unem em nosso benefício para nos auxiliar a encontrar a verdade dentro de nós. Que nós tenhamos a sabedoria, a percepção, que todos os nossos caminhos neurais se organizem de maneira positiva, edificante, construtiva, para que nós possamos absorver o melhor entendimento de tudo que já foi falado e que ainda vai ser falado nesse nosso encontro de hoje. Vamos agora fazendo a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Pedindo também que equipes espirituais de limpeza e higienização, socorristas, possam já efetuar um trabalho de higienização nos nossos campos individuais, nos nossos lares, em todos os moradores dos nossos lares. Graças a Deus. Acabou que a introdução ficou um pouquinho longa, né? E aí, como é que a gente faz esse caminho, então? Mas então, o que eu tenho que fazer, né? Nossa, então eu não posso delegar para Deus. E o que eu tenho que fazer? E a gente tem aqui uma explicação bem bacana. A gente tem que praticar o bem. Lembrar que fora da caridade não há salvação. E a ausência da prática do bem é o mal. Então, existe o mal ativo e existe o mal que advém da ausência da prática do bem, sim. Tá? Então, não ter uma ação
também é uma ação. Isso, inclusive, é um pressuposto de programação neurolinguística. E nós vimos isso na semana passada, na introdução da semana passada, onde eu li um trecho do livro Ação Humana, de Ludwig von Mises, tá? Que foi um filósofo e economista austríaco. Tá? Então vamos lá. Bem é tudo que moralmente é bom. Deus é justiça, Deus é bondade, logo Deus é um supremo bem, sendo Deus. A infinita bondade e a inteligência suprema, por certo, não quer senão o bem para todos. Mas esse bem deverá ser buscado pelo homem com a sua melhoria, com o seu progresso interior, como elemento mais elevado. A moral encontra-se sob o domínio espiritual, sobrepondo-se às coisas materiais. Para o espírito, a moral é um estado de vigília permanente pelo bem. Olha que bacana. Então, como é que eu faço para evoluir, para sair desse lugar de achar que Deus vai resolver todos os meus problemas? Busque a prática contínua do bem e mantenha-se num estado de vigília permanente pelo bem. Esse é o nosso desenvolvimento moral. O ser humano escolhe a forma de seus pensamentos, palavras e atos. Cada um é fiscal de si mesmo, tendo como barreiras apenas os freios morais. E aí, a gente entende que como que ocorre essa transformação no olhar espiritual, né? A plenitude do Espírito Santo, pois é este que produz, enche e transforma todas as coisas. Então, tem um trabalho aí que a gente faz na nossa mente. Gente, quem estiver vendo o vídeo, eu tô com uma irritação aqui no olho, eu não sei o que é, nunca tive isso. Me perdoem, tá? Eu tô mexendo no olho aqui, tá ficando vermelhinho. Mas vamos continuar em frente, que isso não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Hoje o tema tá um pouco complexo, eu espero que vocês estejam entendendo. Quem estiver ao vivo aqui, se tiver alguma dúvida ou estiver entendendo, confirma aí pra mim se está fazendo sentido. Quem estiver assistindo gravado também fica à vontade para comentar. E agora a gente vai ler um trechinho do Cristo Consolador. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos ler o Consolador prometido. E a gente vai entender a promessa de Jesus, né? Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Então, como é que é a visão espírita, né? Cristo traz a verdade, porém ele vem no momento da humanidade que a gente tem um nível de consciência que ele não pode falar. Imagina se naquela época, né, Cristo falasse sobre todas as coisas, toda a consciência que a gente tem hoje, né? Um exemplo, Cristo vem para falar da vida eterna e do aspecto espiritual. Mas vamos fazer, né? A gente já falou sobre isso. Imagina se falasse que, viu, daqui 2000 anos, vocês vão ter um aparelhinho que vocês vão ligar para a pessoa do outro lado do mundo e a pessoa vai te ver na hora, em tempo real. E sim, nem o telefone de 1500 existia naquela época. Nem luz elétrica existia naquela época. Então, a gente não tem noção de como era a civilização e a consciência das pessoas quando Cristo veio ao mundo. E realmente, ele vem de um momento que a gente sai, né, das religiões politeístas,
vai trazendo, né, o monoteísmo. Tem a linha da filosofia que a gente já viu de Sócrates e Platão, que está inclusive aqui no início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa a trazer essa visão da construção moral, da construção da construção da visão da vida eterna, começa a ter essa visão da alma, né? Não que as culturas politeístas não tinham, porque tinham, mas é diferente. Eles não tinham esse conceito, né, da evolução moral da alma. Eles trabalhavam muito na linha da evolução material. E aí todo um sistema de crenças, todo um sistema de construção social, que se a gente avaliar bem, até em certo ponto, ainda hoje a gente tem isso no mundo como um todo. Foi o que o Jung falou no começo, percebe? Do mundo ocidental. Então, o que acontece? E aí Jesus vem e bagunça o coreto mesmo do pessoal naquela época. E ele coloca alguns pontos aí. Imagina se ele começasse a falar de múltiplas existências, se ele começasse a falar de plano espiritual estruturado, né? E aí até a gente sabe que existem algumas linhas aí que falam que a própria Bíblia tinha referências de reencarnação. A gente tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente avalia algumas declarações na Bíblia e para justificar a questão das múltiplas existências, mas dizem que tinha mais ainda referências e que foi excluído porque socialmente os imperadores da época. Eu já vi várias pessoas falando de vários imperadores, vários nomes diferentes. Mas digamos assim que os líderes da época excluíram essas citações. Por quê? Quando você coloca uma conotação de vida eterna, múltiplas existências, você coloca a causa e consequência mais amplificada. Se a pessoa faz uma coisa errada no mundo, onde a hora que ela falece, ela desencarna, né? A hora que ela desencarna, tudo acabou, aquele mal ficou. Agora, se você coloca um olhar de vida eterna, um olhar de múltiplas existências, onde você vai lá depois que você sai da carne e colheu o que você plantou, isso traz uma responsabilidade. E traz o quê? Um peso social. Então, se a pessoa tem o poder de tirar isso, o que ela faz? Ela tira, eu não quero ver isso. Se engana, né? Realmente se engana. E engana todo mundo. Mas continuando aqui. Então, Jesus promete um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espírito vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo, sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O sofrimento, né, ele vem de duas formas, né? Dizem aquela história, né? Você pode sofrer a dor de ter que se superar, ou você pode sofrer a dor de ficar parado e colher as consequências de não fazer nada. Então, é exatamente esse sofrimento. E a gente viu até na semana passada a questão das causas atuais, né, do sofrimento e das causas anteriores de outras vidas. Então, o que quer dizer? O sofrimento ele vem para trazer uma verdade desgostosa para a gente, que a gente tem que lidar. Então, ou você precisa se melhorar em algum aspecto, crescer para superar esse desafio,
ou, né, você tem que transpor uma limitação interior. Então, o sofrimento, ele vem sempre mostrar uma limitação interior que a gente tem. Seja um bloqueio emocional, seja uma ferida emocional, seja uma necessidade que te leva a ter um desenvolvimento intelectual, moral, um desafio intelectual e moral que requer que você sobreponha, que você estude, que você se aperfeiçoe. Mas você percebe que ou ele é intelectual ou moral ou emocional. Se você for pegar pega assim os dois ou três principais momentos que você mais sofreu na sua vida. Você pode ter certeza absoluta que você colocando uma lente agora, um pouco mais que a gente chama de dissociado, né? Tira um pouco as suas emoções, a sua dor, a sua preocupação e olha com calma. Você vai ver que é um desafio moral, emocional ou intelectual. Pode perceber isso, tá? Sempre é isso. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, o que a gente traz aqui? A consciência de que, quando a gente fala, né, do Jung, ele fala o quê? Ele fala sobre toda a nossa construção psíquica, onde a gente constrói tomar muito cuidado para a gente não levar o nosso olhar em relação a Deus e a religião como uma tábua de salvação. Porque a religião, ela não deve ser somente isso. Vem aqui resolver os meus problemas? Não é somente isso. A religião, ela vem para trazer uma educação da alma. Então, quando a gente fala de ir à igreja, é como se você estivesse indo para a escola espiritual. E a gente esquece isso. Quando a gente fala, por exemplo, do catolicismo, a gente tem todo um processo de desenvolvimento, né? Faz a primeira comunhão, depois faz a crisma, onde a gente vai estudando os conceitos, os dogmas, as práticas e tudo. Só que depois de um tempo, a gente se esquece. E eu não estou falando de dogma ou prática ritualística, eu estou falando do motivo que tem para que isso exista. Essa é a ideia. E aqui é convite que Jung faz para a gente, e o Cristo Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo façam para a gente, é trazer para você mesmo a responsabilidade da sua transformação. Quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de centro espírita, lá é um templo de Deus, é uma casa de Deus. Eu não tenho dúvida alguma que toda igreja, todo centro espírita tem equipes espirituais atuando, tá? Você já entra lá, você já está sendo tratado. Só que você vai receber na medida que você acreditar de verdade. Você vai receber na medida que você abrir o seu coração e permitir que essa verdade, essa luz de Deus adentre em você. À medida que você abrir a sua mente e largar a mão de se preocupar, como é que eu posso dizer aqui? Com querer encontrar determinadas explicações do inexplicável. Aqui, olha que aqui o nosso objetivo aqui é estudar e conseguir as explicações. O objetivo do Espiritismo é trazer as explicações. Mas é como eu falo, a fé, ela é uma questão de escolha. Quando eu já tive dúvidas em relação à minha fé, eu falei, nossa, se tudo isso que eu acredito for uma alucinação, eu estiver louca. E aí veio muito claro para mim, a fé é uma escolha. É o que eu escolho acreditar. Então, o que é que você escolhe acreditar em relação a Deus? O que é que você escolhe acreditar em relação a você? E é muito importante você se fazer essas perguntas e positivar. Lembra que a gente viu, não sei se foi na primeira ou na segunda live, acho que foi na primeira, a questão da transformação dos pensamentos? Positivar os seus pensamentos.
para que você possa cada vez mais ir lapidando o seu universo interior. Então, eu trouxe aqui até algumas leituras da Bíblia, Mateus 15:11 e Lucas 8:18. Mateus 15:11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina os homens, né? A medicina tradicional chinesa, ela acredita, ela fala que a língua é uma continuação do coração. Então, quando existe uma avaliação que faz da língua para entender como é que está a saúde do coração, pela medicina tradicional chinesa. E é exatamente isso. Eu acredito que essa visão conversa muito com essa passagem. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina os homens, porque provém do coração. Então, aqui, por onde eu começo, Ivete? Vá trabalhar as suas mágoas e ressentimentos. Não existe Deus, não existe. Existe, porque se você orar, nós temos aqui em casa feito a oração da Nossa Senhora de Guadalupe, que é a Nossa Senhora da Saúde, né? É a Nossa Senhora da América Latina e é a padroeira da saúde, por conta da influência do Rosário do Frei Gilson. E eu peço muito isso para Nossa Senhora. A gente pede a saúde, mas eu também peço para ela nos permitir conhecer o amor dela. Então peça a Deus para que você possa conhecer a paz dele, para que você possa conhecer o amor dele. Porque quando a gente ora, a gente eleva o pensamento e se conecta com as frequências afins àquilo que nós estamos orando. Então, se você pedir luz, você vai receber luz. Se pedir amor, vai receber amor. Mas também lembrar que não é um drive-thru, né? Você pediu lá e recebeu. É um processo. Mas quanto mais você se conectar com isso, sabe o que eu estava pensando agora, enquanto eu estava me arrumando, inclusive, eu estava vendo uma reportagem nas redes sociais, o pessoal falando de inteligência artificial, que o chat GPT, essas inteligências artificiais que você conversa, tudo, que é coisa do DMO, né? A tecnologia como um todo, nós precisamos entender que ela vem para nos servir. Inclusive, a gente fala sobre isso, né, muito na lei da fortuna e tal. Ela vem para nos servir. O que acontece é, a partir do momento que a gente se coloca inferior à tecnologia, parece que ela vai te engolir. Você percebe? Quando a gente fala, por exemplo, né, e a gente tem até já isso, a Revolução Industrial, por exemplo. Quando a gente fala de uma revolução, o que é a Revolução Industrial? Revolução Industrial é quando começa a colocar máquinas que fazem o trabalho de 10, 50, 100 homens. E esses homens ficam desempregados. Só que quando você coloca um olhar espiritual nisso, por que Deus permite isso? Porque nós somos homo sapiens sapiens. Nós não viemos para ficar fazendo movimentos mecânicos como se fosse uma máquina. Nós viemos para aprender a pensar, para desenvolver a consciência. Através do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento moral. Então, o que a gente precisa quando a gente está falando de tecnologia? O que a gente precisa? A gente precisa se desenvolver tecnicamente, se desenvolver intelectualmente, começar aquela história, né? Diz que no futuro as profissões vão mudar. Por quê? Porque o nosso comportamento vai mudar. As nossas inteligências vão mudar. E isso faz parte dos planos de Deus para a evolução do ser humano. Entendeu? O que a gente precisa é entender qual caminho que é esse que a gente vai seguir. Que mais, né? Vamos supor que você tem todas as fábricas automatizadas com máquinas. O que o ser humano faz? Eu tenho robô para ser funcionário doméstico, eu tenho robô para fazer comida. E aí, o que você vai fazer? Qual é o objetivo disso? E aí quando você coloca o olhar do espiritismo, a gente vai olhar com o olhar das promessas do plano de regeneração. A gente não vai ficar sentado tomando suquinho, curtindo a praia. Também pode ir nas férias, nos momentos de lazer. Mas existe um propósito para que a gente tenha esse tempo livre. Existe um propósito para que a gente não precise exercer um trabalho cansativo, manual, e aí eu estou falando genericamente falando, no futuro, e ter essa liberdade. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente vai para o campo da filosofia, quando a gente entende que a proposta, né, o convite da religião, da gente se lapidar para a vida eterna,
Esse é o propósito, tá? E aí em Lucas 8,18, vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Olha só. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você sabe usar os seus talentos, é a parábola dos talentos, né? O Senhor foi fazer uma viagem e pegou 3 servos e deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. Falou: ó, vocês vão usar esses talentos com sabedoria. Quando eu voltar, eu quero que vocês me prestem contas desses talentos. Aí chegou de viagem o que tinha 5 talentos, foi lá, aplicou os 5 talentos, multiplicou. Depois multiplicou por mais 5. O outro que tinha 2 talentos aplicou, multiplicou por mais 2. E o outro que tinha um talento enterrou, porque ficou com medo de perder o talento. E aí ele foi fazer as contas, o que tinha 5 e o que tinha 2, servo bom e fiel. Usou com sabedoria, então eu vou te dar mais. E o que tinha um só que enterrou, falou assim: servo mau, a ti terá choro e ranger de dentes. Mas será que isso é um castigo ou é uma consequência da pessoa se sabotar? Se embotar, né? O que é isso aqui? Porque a natureza está aí para mostrar qual é o caminho das coisas. Uma árvore, uma semente, tem casos, é claro, a gente sabe que algumas vão florescer, algumas vão fecundar, algumas não. Mas qual é o caminho natural? É a semente romper a casca, crescer e expandir. E virar uma muda que vai constantemente crescendo e expandindo, até virar uma árvore ou virar enfim, virar aquilo que ela veio ao mundo para ser. O ser humano também é assim. Nós somos sementes. E quando a gente enterra o nosso talento, o que a gente se torna? Nada. Aí a gente volta para o começo da live hoje. E claro, com todo respeito, humildemente falando, generalizando, e todo mundo tem dentro de si todos esses talentos e capacidades adormecidas, o que a gente precisa é ativá-los. Percebe? Despertá-los, acessá-los. Ah, mas eu tenho medo de insegurança. Vai com medo de insegurança mesmo. Ah, mas é difícil. É difícil. É difícil. Quem é adulto, se você é adulto e não passou por dificuldade assim, desafiador, dá trabalho, você tem algum problema? Ou não é normal? É como eu falo, não é normal. Se sua vida tá muito boa, você tem que desenvolver consciência social, ajudar o mundo a ser um lugar melhor, porque o que não falta é causa de caridade pra gente se engajar. Tá? Então, assim, voltando para essa questão, né, do florescimento. Então, o processo de desenvolvimento do ser humano é esse. Não adianta Deus regar. Quando a gente fala, Deus me dá luz, Deus, né? É como se a gente estivesse pedindo a chuva para a plantinha. Mas quem é que faz o processo de romper a casquinha da semente e sair? Né? É a própria semente. Somos nós mesmos. É você mesmo. E como? Através da prática do bem. Ele fala aqui, estado de vigília permanente pelo bem. Que Deus nos ilumine, nos dê coragem, sabedoria, amor, humildade, para que nós possamos identificar esses aspectos que a gente precisa melhorar na prática do bem. Que nós possamos discernir verdadeiramente no nosso dia a dia o que é efetivamente bem ou mal. E que te dê muita força para que você possa seguir no caminho do bem. Graças a Deus. Eu desejo a todos que estão ouvindo essa live aqui ao vivo ou gravado, encarnados e desencarnados, que recebam a luz de Cristo, a paz de Cristo, o amor de Cristo e mais ainda, a consciência de toda essa transformação proposta por Cristo, para que nós possamos seguir realmente no caminho da evolução. Graças a Deus. Vamos agora para a nossa meditação, gente. Quem quiser depois comentar, fica à vontade. Toma uma aguinha aqui. Vamos então elevando o nosso pensamento, respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Ele vai girando em movimentos circulares. E vai aliviando as suas dores e preocupações, todas as dores e preocupações mentais, emocionais, físicas e espirituais.
vão sendo imediatamente canceladas agora. Todas as dores mentais, emocionais, físicas e espirituais vão sendo imediatamente canceladas agora. Todas as suas dores emocionais, espirituais, físicas, mentais vão sendo imediatamente canceladas agora. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo, fazendo uma profunda limpeza energética no seu campo, retirando energias, seres negativos, lavas astrais, miasmas, ovoides, formas, pensamentos, chips, implantes energéticos, cancelando, deletando, destruindo, descriando, cancelando, deletando, destruindo, descriando, cancelando, deletando, destruindo, descriando. Você respira fundo e vai percebendo essa luz vai descendo, atravessando a sola dos seus pés, e ela vai atravessando todas as camadas da terra e vai chegando até o centro da terra, recebendo aquela energia de nutrição do núcleo da terra que vai subindo por todas as camadas, passando pela sola dos seus pés, subindo pelos seus joelhos, coxas, quadril, tronco, ombro, rosto, saindo pelo topo da sua cabeça e pelo centro do seu peito. E você vai expandindo em pura luz, ficando com 10, 20, 50, 100, 1000 metros de altura. Vai crescendo, expandindo, crescendo, expandindo, crescendo, expandindo. Vai ficando com 200 metros de altura. Você vai ficando maior que o planeta Terra, maior que o sistema solar, maior que a galáxia, multigaláxia. Você vai crescendo, expandindo, até acessar. Imagina como se tivesse um monte de luz no teto do ambiente onde você está agora, e essa luz vai descendo agora, fazendo um escaneamento em você. Descendo pelo topo da sua cabeça, descendo pela sua testa, suas orelhas, seus olhos, sua boca, sua face, sua nuca, seu pescoço, seu ombro, seu tronco, seu estômago, seu abdômen, seu quadril, suas pernas, seus pés. Você se torna pura luz. E vai concentrando sua energia no centro do seu coração. Vai concentrando energia no centro do coração. Você vai caminhando agora, como se estivesse abrindo um vórtice de luz no centro do seu peito. Você vai abrindo a sua consciência da sua alma, como se você estivesse acessando um jardim. Mentalmente, você vai imaginar uma luz que sai do topo da sua cabeça até o centro do seu peito e vai abrindo um portal de luz. E você se imagina pequenininho entrando nesse portal e acessando um lindo jardim. Sua mente consciente, sua mente subconsciente, sua alma te trazem imagens, sons, sensações, cheiros, percepções. Durante essa meditação, você respira fundo, vai caminhando pelo jardim da sua alma. Como estão as suas sementes? Elas estão paradas? Elas estão abrindo? Algumas estão abrindo? Algumas estão nascendo muda? E as ervas daninhas? Você vê muitas mudas aí de negatividade, de reclamações, de crítica, de baixa autoestima, de tristeza. Você respira fundo e vai caminhando. Lá na frente você vai vendo uma fonte. Essa fonte é a fonte de Deus. É uma fonte que vai recebendo uma luz do alto. E ela tem uma água limpa, cristalina. Então você agora vai pegando um regador e vai recebendo, vai colocando a água dessa fonte no seu regador. Ela tem uma torneirinha. E agora você vai pegar esse regador, é um regador que ele é mágico, ele vai espargindo a água por todo o solo. E você vai regando agora todo o solo da sua alma, em todos os lugares onde você tem talentos, habilidades e capacidades adormecidos, anulados e congelados. Todos esses talentos, habilidades e capacidades vão sendo despertados, acessados, ativados, expandindo em nome de Jesus. Amém. Em todos os lugares que vocês têm pensamentos, sentimentos, comportamentos positivos e possibilitadores que estão abafados em você, eles vão sendo exteriorizados de maneira positiva, construtiva, leve e tranquila. E agora você vai vendo a presença de Nossa Senhora à sua frente. E ela olha para você
e fala: meu filho e minha filha. Ela estende as mãos e te entrega um lindo diamante rosa. Meu filho, minha filha, este é o meu amor. Este é o amor que eu tenho para te ensinar. Este é o amor que eu tenho para lhe dar. Você vai recebendo esse diamante de luz rosa e traz para o seu coração. Recebe esse amor de Nossa Senhora. Põe na sua mente, na sua garganta, para trazer amor para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para a sua fala. Põe no seu coração, nas suas pernas e pés, para trazer amor na sua caminhada pela vida. Expande esse amor para os seus braços e mãos, para que todas as suas ações, imagine essa luz rosa saindo através das suas ações, como se tudo que você tocar na sua vida vai estar com esse amor de Maria. Respirando fundo, esse amor vai subindo no seu coração, vai subindo na sua língua, que é dele que provém o que você fala. Limpa a sua língua, como se estivesse lavando, essa luz vai saindo. Imagina que está saindo uma nuvem preta da sua boca, de toda a fala maldosa, de toda a fala, muitas vezes internamente, autodepreciativa, de insegurança, toda a sua insegurança em relação às suas capacidades, talentos, habilidades, e a melhorar a sua vida vão sendo imediatamente canceladas agora. Todas as suas inseguranças relacionadas às suas capacidades, talentos, habilidades e a melhorar a sua vida vão sendo imediatamente canceladas agora. Todas as suas inseguranças relacionadas às suas capacidades, talentos, habilidades em relação à vida vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo. É leve, tranquilo e permitido que você tenha confiança na vida e no mundo. Você já sabe como já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, tendo confiança na sua vida e no mundo. Você sabe que você tem um Deus te amparando e você sabe o papel que você tem na sua evolução. Então, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai tendo novas ações, atitudes, pensamentos e comportamentos positivos e possibilitadores na sua vida. Purificando pensamentos, sentimentos, sensações, curando ansiedades, curando apatias. Você respira fundo e sente sua mente iluminando de uma maneira bem leve, tranquila e feliz. E agora você vai caminhando para uma nova vida. Você vai observando que ao longo do tempo você caminha e você vai se transformando na prática do bem. Você vai se observando que para você cada dia é muito mais fácil, cada dia mais fica mais fácil estar em constante estado de vigília permanente pelo bem. E você gosta de praticar o bem. Você pratica o bem para você, você pratica o bem para sua família, você pratica o bem para a sociedade, para o planeta. É leve, tranquilo e permitido praticar o bem. Você já sabe como e já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, praticando o bem. Você recebe o bem no seu coração. Você recebe o bem na sua vida, respirando fundo. Todas as amarras, sofrimentos e sentimentos negativos, angústias, mágoas e decepções que estão no seu coração vão sendo imediatamente cancelados agora. Como se nós estivessem sendo desfeitos, como se correntes estivessem sendo quebradas. Você está sendo libertado para viver a melhor e mais elevada maneira da sua vida. Todas as amarras, bloqueios, impedimentos para que você viva a melhor e mais elevada versão da sua vida vão sendo imediatamente cancelados, deletados, destruídos, descriados, cancelados, deletados, destruídos, descriados, cancelados, deletados, destruídos, descriados. Respira fundo. Segue agora caminhando por um caminho de luz. Você segue caminhando por esse jardim da sua alma. E agora, por um momento, se imagine descalço, descalça,
pisando, como se você estivesse pisando no solo, na grama, e vai sentindo um frescor positivo na sola dos seus pés, que vai te trazendo vigor, vitalidade e saúde, vai sendo ativado em você agora. Esse vigor vai subindo pelos seus pés, subindo pela sua coluna, irradiando por todo o seu corpo, até o topo da sua cabeça, literalmente no topo da sua cabeça, lá na sua glândula pineal. E esse vigor vai fortalecendo, vai equilibrando, vai restaurando, regenerando, revigorando, revitalizando todas as células do seu corpo. Restaurando, regenerando, revitalizando, revigorando todas as células do seu corpo. Restaurando, regenerando, revitalizando, revigorando todas as células do seu corpo. Você respira fundo e vai caminhando, você começa a crescer. Você vai caminhando e crescendo na vida a partir de agora. Você vai caminhando e crescendo na vida a partir de agora. Você vai caminhando e crescendo na vida a partir de agora. E você vai caminhando e à sua frente você vai vendo um portal de luz. E você abre esse portal de luz e você vai vendo uma cena de futuro que vai ser mostrada para você. Você estará em algum ambiente com determinadas pessoas executando uma ação. Então você respira fundo e vai caminhando por esse portal. A sua mente consciente, a sua mente subconsciente, a sua alma, elas vão trazendo para você uma imagem do seu futuro, da sua vida, do seu propósito, da sua ação, da sua busca contínua de vigília pelo bem. Então você respira fundo e vai vendo à sua frente aí um espelho. Vá observando nesse espelho a imagem desse espelho. Qual é a imagem desse espelho? Quem é você nesse espelho? Vá observando qual é a roupa que você está vestindo. Como está o seu cabelo, a sua constituição física? Perceba seus ombros. Abra seus ombros agora. Eleve o seu rosto. Respira fundo. O ar vai até o topo da sua cabeça. E você vai mentalmente se visualizar olhando por esse espelho com confiança, com alegria, com sutileza também. Uma vez que você está olhando com carinho para o seu coração e para as suas necessidades. E agora você vai olhar essa imagem do espelho de pura luz. Veja que roupa que você está vestindo nesse espelho. E você agora, essa sua imagem do espelho vai sair do espelho e vem te abraçar. Abraça só, integra-se totalmente em você, cabeça com cabeça, ombro com ombro, coração com coração, estômago com estômago, abdômen com abdômen, perna com perna, pé com pé. E você se abraça agora e diga para você mesmo: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. Diga para você mesmo: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. Então você respira fundo. Você vem retornando aos poucos. Eu vou contar até 3. Somente no 3 abra os olhos. Vamos primeiramente pedir a presença de toda a espiritualidade de luz em seu lar. Então, vá mentalizando toda a sua casa, recebendo uma chuva de pétalas brancas, em especial a sua cama, te trazendo paz ao deitar, te trazendo felicidade, bem-estar e saúde. E 2, abra as portas da sua casa para a entrada de Jesus em seu lar. Diga ao Mestre: Mestre, você é bem-vindo aqui todos os dias, a todo momento. Mantenha-se conosco. E 3, respirando fundo. E você vai abrindo os olhos, mexendo mãos e pernas para retornar para o momento presente. Como estão todos? Todos bem? Muito bem, maravilha. Relaxados? Como foi? Como foi para vocês? Senti bastante aí captando
A gente trabalhou bastante hoje com desprogramação neurobiológica, tá? Quem tá ao vivo, observa como é que vai estar seus pensamentos, sentimentos. Inclusive, visualizei aí em você uma coroa de luz muito linda sendo colocada na sua cabeça. Então, aproveite essa energia gostosa na sua vida. Foi feita uma limpeza energética bem profunda. Eu vou aproveitar aqui, vou ler um textinho desse livro, estamos num horário bom. Espero que tenham gostado. Gente, é muita informação, a gente vai trazendo um pouquinho cada live, não tem pressa. A ideia é realmente a gente trazer essa reflexão para a nossa vida, tá? E é muito importante nós termos esse olhar, de olhar por diversos pontos de vista as questões, para a gente poder construir as nossas ideias, os nossos valores e princípios. É a casa sobre a rocha, muito bem firmes, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o livrinho de Abrindo Portas Inteiras das Mensagens de Deus para você. Tudo que eu tenho é seu. Pense na maravilha dessas palavras e deixe que a sua consciência se expanda até poder aceitá-las e entender seu real significado. Faça com que estas palavras se tornem realidade em sua vida e nunca mais aceite qualquer tipo de limitações, porque todas as minhas promessas serão cumpridas. Elas não são promessas vãs. Simplesmente mantenha sua fé sem hesitações. As almas que me servem e colocam toda a sua fé e confiança em mim, tudo receberão. Veja prodígio após prodígio acontecendo. Perceba as maravilhas das pequenas coisas, assim como as das grandes. Abra seus olhos e não perca nada do que se passa. Abra seu coração e mantenha o amor fluindo. Amor atrai amor. Cada alma anseia por ser amada, portanto, por que não lhe doar amor? Na medida que você doar, você também receberá. Mas aprenda a doar despojadamente, sem cobranças, e aproveite a vida plenamente. Uma coisa que eu achei bacana é que a gente trabalha o amor, né? Eu tinha falado de Nossa Senhora, e a verdade é que o amor é o sentimento que mais nos transforma no bem. Então, é o motor, né? É o combustível, ele é tudo. O amor é tudo. Então, eu desejo para vocês um dia de muito amor. Uma vida de muito amor, né? Uma semana de muito amor. E na semana que vem nós temos mais. Espero que tenham gostado. Quem quiser depois deixar o seu feedback. Ou se vocês quiserem aí, estão assistindo as lives e querem tirar alguma dúvida, querem sugerir que traga alguma informação ligada a esses temas que nós estamos trazendo, estou sempre à disposição. Um beijo grande, maravilhoso dia, bom dia, gratidão, gratidão, gratidão. Até sexta-feira tem nossa live de mentalidade e terça que vem, nossa próxima live de espiritismo. Tchau, gente. Beijo.